Olá minha amiga, fala meu amigo. O nosso canal está começando hoje uma nova fase com conteúdos que vai abordar diversos temas e para começar eu não poderia deixar a nossa cidade, a nossa Goianinha de lado e por isso eu trouxe aqui um convidado todo especial para conversar, para a gente falar um pouco sobre as perspectivas da nossa cidade nesse ano, um ano importante, um ano de eleições. Então aqui comigo hoje para bater um papo bem bacana, o empresário Renato Galvão. E aí, Renato, que satisfação, viu? De receber aqui no canal, nessa nova fase do canal. Renato já é um convidado que a gente gostaria de ter há bastante tempo, desde a outra fase que eu ainda estava produzindo muito conteúdo em Goianinha. Então é uma satisfação de ter. E aí a gente traz até uma curiosidade, né? O mesmo Galvão, o mesmo sobrenome. Assim, que deve ser, né, Renato? Deve ser devemos ter algum parente ali, lá nos primórdios dos Galvões aqui no Rio Grande do Norte. É isso? Verdade, Pablo. Eu agradeço o convite também. Peço desculpa por demorar tanto para vir, mas estamos aqui. Tudo tem seu tempo, aí estamos aqui. É a história do Galvão, né? Como você sabe, até teve um encontro. Sim. Não sei se você... Acho que eu não te vi lá nos Galvão. Teve, sempre, todo ano tem. Você acredita que eu, já conversando com o Francisco, sempre estou ali pertinho da organização, mas nunca fui. Estou devendo e devo aparecer nos próximos. Quem sabe a gente não vai estar juntos, né? No próximo, quem sabe, né? Vou aguardar você lá, que eu não perco, viu? Renato, vamos conversar aqui o nosso bate-papo. Uma coisa simples, rápida. Mas para começar, eu quero fazer uma brincadeirinha, pegando um pouco a história de Marília Gabriela. Marília Gabriela, que é uma grande entrevistadora, né? E ela faz assim, você por você. E aí eu quero que você me diga, quem é Renato por Renato? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Então, dar a oportunidade às pessoas que estão assistindo, que não conhecem Renato Galvão e vai passar agora a conhecer um pouquinho da infância de quem foi Renato Galvão, né? De quem é Renato Galvão. Então, Pablo, a gente não é João de Barro, mas a gente morava em casinha de barro, casa de taipa, né? Como se diz. Eu sou filho de seu Reinaldo e dona Lindalva, são agricultores, e quando crianças não tinham com quem nos deixar e nos levava para o roçado junto com eles. E são filhos de Goianinha? Filho de Goianinha. Tenho 35 anos, vivi minha vida inteira em Goianinha. Então, passei ali pelos bairros Novo Paraíso, Sapucaia, Matadouro Novo, Lagoa do Poço. E eu tenho uma... Nasceu em Goianinha? Nasci em Goianinha. Eu tive a honra de ser filho de Goianinha, porque hoje já não nasce mais filho, né, em Goianinha, é de outras cidades, então eu tive essa honra de ser filho de Goianinha. Então você é mais goianiense do que eu, porque eu nasci em Natal e aí com 6 meses fui morar em São Paulo e retornei com 6 anos para Goianinha, né? Mas então... Mas tá vendo aí? Pablo, eu tenho uma cicatrizinha aqui, ó. E isso aqui eu vou te contar a história, foi bem bacana. Olha só o que aconteceu. Minha família é muito simples, muito carente, e meus pais não tinham dinheiro para comprar brinquedo pra gente. E daí o que acontece? A gente pegava as latinhas de sardinha, amarrava uma na outra, e essas latinhas de sardinha você via como brinquedo. E daí eu travesso demais, caí, bati a testa, e até hoje eu tenho a marca, mas são lembranças boas, né? Eu tenho uma história parecida com a sua. Eu estava lá lá no Mari, né? Minha família é ali do Mari, e tinha uma vaquejada. E eu correndo lá com os meninos, me engalhei numa cerca de arame. Diga aí, fiquei todo rasgado, rapaz. Eita, olha aí. História de menino. Não, diz aí. E eu sempre produzi meus brinquedos. A gente fazia carrinho de madeira, eu fazia meus carrinhos de madeira, e... Teve uma história bem bacana, que eu fazia os carrinhos de madeira e a gente sempre estava aprimorando. E ele era muito duro porque era tudo madeira. E daí eu disse, não, tem que deixar a suspensão mais leve, para ficar mais confortável. E fui à serraria buscar aqueles pedaços de serra para fazer as molas do caminhão. E os pneus do caminhão eram quase que quadrados, que eu mesmo que produzia. Mas aí eu conheci o Pastor Eude. Quero deixar até um abraço aqui, forte abraço, Pastor Eude. Um abraço também. Agradecer uma pessoa que participou da minha infância, né, e que me conhece bastante ali da minha história de criança, que contribuiu. E ele foi muito gentil. E Goianinha precisa de pessoas assim, mais humanas e mais gentil, né? E eu falei com ele, além de me dar a serra, ainda parava, o menino estava trabalhando, fazendo, ele parava a produção lá que o menino estava fazendo para fazer as rodinhas dos meus caminhões.
E eu também vendia esses caminhãozinhos, né? Tava com caminhão, a outra criança queria comprar, o pai, aí eu vendia os caminhões. Então a veia de empresa, de empreendedor começou aí, vendendo esses caminhões que você mesmo fabricava para brincar. Isso. E também, como filho de agricultor, meus pais produziam, né? Batata, macaxeira, feijão verde. E junto com meus pais, eu vendia a nossa produção. Então, eu saía nas ruas com uma bicicleta daquela de 12 bagageiros ali em Goianinha, saía nas ruas vendendo batata, macaxeira, feijão verde, que na época feijão verde, meu pai já deixava uns moizinhos organizados e eu saía na rua vendendo esse feijão verde, né, essa macaxeira, esses produtos, para ajudar na renda em casa, né. E eu também lembro, né, quando eu fazia esses caminhões, o quanto era gostoso. Além de eu fazer, eu podia construir construir, né? Aquela coisa. Usava a criatividade, usava isso. Tudo, né? E aquela situação de você mesmo produzir o que você vai brincar. Então, já era uma brincadeira o processo de produção, né? Assim? Isso. Então era muito bacana. Sempre foi muito bacana. Desse menino que produzia os seus próprios brinquedos ao empresário que você é hoje, como é que foi essa transição? Pablo, a gente começou, desde muito jovem, você vê que minha história sempre foi de empreendedor. Pra você ter noção, eu pegava frete na feira, um carro de mão, ali nos domingos de manhã, ia pra feira com meus pais, que eles vendiam na feira também, eu pegava frete na feira com um carro de mão. Eu também vendia din-din em jogo à tarde, e a gente estava sempre se virando, sempre dando um jeito para se virar. E toda criança tem um ídolo, e meu ídolo era Ayrton Senna, né? Então você vê que minha infância sempre foi carro. Sempre foi carro. Então, um dia a esposa do meu primo pediu para mim deixar o almoço do meu primo e lá na oficina de Sérgio, dos irmãos Coragem, Sérgio e Silvio. E eu fui lá deixar esse almoço e quando eu cheguei lá, eu vi ele trabalhando com um monte de fio, assim, um chicote, um monte de fios. E eu disse, Adriano, quero deixar um abraço aqui para você. Adriano contribuiu muito também ali, né? Com a experiência, me ensinou bastante. Você, Sérgio, Silvio, eu quero deixar um forte abraço aqui para vocês. É até emocionante falar, mas eu lembro que eu cheguei lá, vi aqueles fios e perguntei, Adriano, você sabe para onde cada fio desse vai? E ele disse, sei, Renato. Disse, aquilo ali foi a minha primeira vez, me apaixonei por aquilo ali. E comecei a ir todos os dias eu ia e falava com o Sérgio, só que eu muito jovem, acho que eu tinha uns 12, 13 anos, e Sérgio chegou, não, você é muito novo, e eu naquela insistência, uma persistência ali, e um dia Sérgio disse, fala com seus pais, de tanto eu insistir, ia pra lá sem ganhar nada, e Sérgio, fala com seus pais. E meus pais deixaram, né, e ele deixou eu trabalhar. Eu trabalhava meio-dia e estudava meio-dia. Daí, uma situação que eu comecei como zelador, né, como todo mundo, comecei como zelador ali. E os meninos passavam de manhã para o Nazaré Duarte, que era ali pertinho, e os meninos começavam a rir de mim, e na época, hoje é bullying, mas na época era apelido, né? Então começaram a me chamar de faxineira, rapaz, e eu chorava, ficava constrangido, e onde eu ia, faxineira. Mas não foi um empecilho para deixar de ir lá, né? Nada, pelo contrário, né? Força de vontade, perseverança, né? Acreditar, eu acho que isso é o foco, acreditar. A gente ser forte e acreditar, né? Toda dificuldade, tudo na vida, a dificuldade vai vir. Renato, para quem não lhe conhece, você é um empresário do ramo como você já falou, mexe com carros. Explica aí pra gente como é que é essa Isso. Hoje eu trabalho com aquilo que ninguém acreditava em Goianinha. Eu trabalho hoje com injeção eletrônica diesel, trabalho com programação, conserto de câmbio automático, software. Então, uma vez eu fui numa feira de tecnologia em Recife, e junto com os colegas, eu ficava namorando as máquinas, eu nem sabia que estava falando com o dono da empresa uma vez. E eu falando que um dia ainda ia comprar uma máquina daquela, que era um sonho, que tudo se começa com um sonho. E aí, um dia o menino ficou rindo, Renato, isso não tem mercado em Goianinha. Renato, isso não dá certo em Goianinha. E eu sempre acreditei em Goianinha. Sempre acreditei, sempre morei lá e acredito lá até hoje. E hoje o que a gente trabalha é referência no Rio Grande do Norte. Um ponto muito positivo lá. O funcionário mais velho que a gente tem, lá tem 26 anos. Acho que lá a gente tem 14 funcionários e o mais velho tem 26 anos. Para você ver a juventude de Goianinha, como são inteligentes, como tem força de vontade e coragem.
Pode-se ter na sua própria história também um exemplo, né, ser seguido. Sim, sim, claro. Eu já fiz curso quase que no Brasil inteiro. Tem jovens que trabalham, o mais velho que trabalha lá na oficina tem 26 anos, para você ver a força, né, da juventude goianina. E assim, lá eu vendo essa necessidade, eu abro as portas da minha oficina para dar esse treinamento. Eu já fiz curso quase que no Brasil inteiro e eu trago esse conhecimento e abro as portas da minha oficina. Você difunde lá com o pessoal, lá com a juventude, é isso? Sim, sim. Lá eu abro as portas da oficina e vai os jovens para lá que tem esse desejo de conhecer o que é um computador, um scanner, de como fazer um diagnóstico no carro, entender como é que funciona, e a gente abre e dá esse treinamento para os jovens lá. Por sinal, eu tenho 4 que na verdade, todos eles começaram comigo, mas depois que eu comecei a dar treinamento, 4 estão comigo desses treinamentos. Renato, e aí, um empresário bem sucedido, né, bem estabelecido na cidade, como é que foi essa migração para a política? Você disputou a eleição de 2020, não é isso? Isso. Você disputou a eleição de 2020, como é que foi essa experiência para você? Como é que foi essa perspectiva de estar dentro da política? Pablo, assim, a gente começa a enxergar as necessidades. Você tem necessidade, você estuda, você busca. E eu comecei a ver as necessidades de Goiânia de melhoria. Então, eu acredito que da forma que eu transformei minha vida, de um simples zelador de oficina a uma referência no Estado com manutenção, porque a nossa empresa hoje é uma referência no Estado com manutenção, a gente pode sim transformar a Goiânia numa referência para o Estado, onde entre os 167 municípios ela se destaque, onde a gente vê esse brilho. Hoje, onde a gente vê que ela não tem esse brilho. E ela geograficamente ela é muito bem localizada, como você sabe, você conhece Goiânia e sabe. E outra, então, eu vi a necessidade e eu comecei a falar que precisava melhorar e as pessoas começaram a dizer adversário, não faz parte do grupo, é fora. E assim, na verdade eu nunca tive grupo, porque eu não tenho vínculo nenhum com político, não tenho rabo preso com ninguém e eu acredito numa Goiânia melhor. Então, eu coloquei o nome à disposição em 2020 e a gente persiste, porque a gente não pode desistir. Você vê que eu comecei como zelador, passei por todas as dificuldades, né? Comecei embaixo e a gente elevou esse pico e hoje a gente é uma referência. Então, na política, da mesma forma. Passei pela campanha, tive muito aprendizado, muitas pessoas acreditaram no nosso projeto e hoje eu ando nas ruas de Goianinha, sou abraçado pelas pessoas. As pessoas falando, né, o quanto vê a necessidade de uma mudança, a necessidade de uma realidade diferente para Goiânia. É isso que as pessoas estão buscando. E aí eu volto para essa questão da experiência. Normalmente os políticos eles chegam ou porque a família já é uma família de tradição política ou quando tem algum padrinho. Você não é de família que tem essa tradição de ser candidato político e nem tem padrinho. Foi mais difícil? Como é que está sendo? Pablo, é sempre mais difícil, porque é a luta de Davi contra Golias, né? Assim? E quando a gente para ver, o maior problema hoje de Goianinha é esse, é o comodismo. Quando você vai ocupar um cargo, quando você vai fazer um trabalho, tudo que você for fazer, você tem que ter um propósito, uma meta e um objetivo. E a gente está vendo pessoas que estão chegando ali que não tem isso. A meta é de alguém, o propósito foi de alguém, né? E é isso que a gente precisa hoje. Precisa chegar alguém lá que resolva os problemas, que olhe para Goianinha e veja as necessidades, como eu conheço Goianinha, como eu já lhe falei, morei em Novo Paraíso, morei em Sapucaia, morei em Matadouro Novo, morei em Lagoa do Poço, sempre vivi a minha vida inteira ali, Miranda, Barroca, andando de bicicleta, tomando banho de lagoa, como a Lagoa do Aniquim. Então, a gente conhece a realidade de Goianinha e as necessidades. Eu estudei em Teresa Fagundes, na Sapucaia, eu estudei no Galvão, eu comi da merenda, eu sempre fui para o hospital público quando precisei. Meu pai e minha mãe me colocavam no bagageiro de uma bicicleta e me levavam, né, para o hospital doente de madrugada. Então, assim, eu conheço a realidade de Goianinha e a gente pode sim lutar por uma cidade melhor, por uma cidade que ela seja boa, não só para família, aquelas famílias ali tradicionais, mais próximas, mas sim uma cidade que cuide do povo, que traga oportunidade. Você disputou com a atual prefeita e com o prefeito na época, né?
uma experiência, porque todos dois ligados à política, né? Mas passado esses 4 anos, chegando numa nova eleição, como é que você avalia, assim, não só como você avalia o governo da atual prefeita, mas também como é que você avalia a escolha, né? Porque ela se apresentava como uma novidade naquela época. E aí, você também se apresenta como essa novidade? Queria que você falasse sobre isso. Pablo, a primeira coisa que eu queria pontuar aqui é que para você ver o tamanho da minha coragem, ir contra um ex-prefeito e contra uma prefeitura, né? E a gente ir lá, colocar o nome à disposição, lutar, mostrar nossos ideais, nossos propósitos. Isso, existe propósito, objetivo e meta. E essa questão da avaliação, eu acho que quem pode fazer essa avaliação é as pessoas na rua. Quem sou eu para avaliar? Mas se você anda nas ruas hoje de Goianinha, você vê muitas situações, pronto. Vou aqui usar uma coisa bem corriqueira que acontece muito, que vem acontecendo em outros mandatos. Não só nesse, mas que já vem de muito tempo, né? A questão daqueles ônibus escolares ali, daquele transporte público, isso, transporte público ali dos escolares. A gente vê a necessidade de seriedade, de tratar aquilo com seriedade, porque todo ano tem esse atraso, aqueles pais de família trabalham ali sem expectativa, porque não... Você diz em relação ao pagamento? A pagamento, sem expectativa se vai chegar no final do mês, vai receber ou não, como já chegou a juntar 3 meses. Então, como é que fica esse pai de família para levar seu sustento para casa? Como é que fica a família desse profissional? Tem que comer todo dia, né? Pablo, para você ver a descredibilidade, para você ver a falta de seriedade, na verdade, de empatia, é quando você, administrativamente, você está gerindo uma cidade e o seu maior feito é você botar uma propaganda que está pagando em dia. Como se fosse um favor, como se você não tivesse trabalhado e fosse um direito seu. Então eles tratam aquilo ali como se as pessoas estivessem ali com um favor, né? E não é isso. As pessoas são profissionais, estão ocupando cargo porque merecem, têm competência. Entendi. Vivendo na cidade hoje, como você disse, nesse seu histórico de nascer, né? Literalmente nascer na cidade e até hoje. Qual é o principal problema que se pode ser apontado hoje na cidade? Eu acho que a falta de gestão. A gente vê vários problemas, posso até citar alguns. Ambulância ficando presa, Polícia Rodoviária Federal, ônibus ficando preso também, né? Falta de corte de energia, né? Nos colégios, né? Então, acho que o maior problema da cidade, eu acho que é a falta de seriedade. A falta de ir para cima do problema para resolver, né? Então, a falta de administração mesmo, eu acho que é coisa muito solta. Agora, entrando mais propriamente no tema eleições 2024, você pretende colocar seu nome à disposição? Pablo, hoje eu sou pré-candidato em Goianinha, estou afirmando aqui para você e para todos que aqui estão nos assistindo. Acredito, daquilo que eu lhe falei lá atrás, que Goianinha precisa de alguém novo, que saia dessa mesmice, porque o comodismo faz com que as pessoas se acomodem e não levem a sério as pautas e não resolvam os problemas. Eu acho que um prefeito ele tem que morar na cidade, tem que conhecer sua cidade e tem que estar nas ruas conversando com as pessoas, conversando com os profissionais e trazer melhorias para o município. Então, isso tudo atrasa o crescimento, faz com que pessoas não tenham oportunidade, que outros procure buscar fora, e isso eu acho que é muito negativo para Goianinha, que tem um potencial tão elevado e que é pouco explorado. E eu acho que uma cidade que é metropolitana, ela não tem que ser só na teoria, ela tem que ser na prática. Assim? Pois é, chegamos ao fim aqui nesse bate-papo rápido, mas a gente combina uma outra oportunidade para a gente conversar, e agradeço demais a sua presença, a sua participação. Que bom, né, que faz tempo que eu lhe convido para você vir aqui nesse canal para a gente conversar. E aí a gente deixa para a próxima oportunidade. Quero que você faça agora as suas considerações finais aqui para o nosso público. Eu agradeço o convite e estou sempre pronto para vir aqui conversar com você, meu amigo. E quero dizer a todos, né, que acho que Goianinha é muito mais do que isso que enxergam, né? Que Goianinha não é essa coisa pequena, minúscula, que Goianinha tem que enxergar o macro e não o micro, como é feito.
Pois é, para vocês até a próxima. Toda semana a gente tem aqui um conteúdo novo, é só ficar ligado. Até a próxima. Até mais, tchau, tchau.